Então, nós começamos nossas aulas com essa situação problema. Vamos relembrar aqui, ó. Imagine a seguinte situação. O dono de uma microempresa pretende saber, em média, quantos produtos são produzidos por cada funcionário em um dia. O chefe tem conhecimento que nem todos conseguem fazer a mesma quantidade de peças, mas pede que seus funcionários façam um registro de sua produção em uma semana de trabalho. Ao fim desse período, chegou a seguinte tabela. Foi a tabela que nós organizamos com base naquele problema. Então, veja só, vamos lembrar aqui, ó. Funcionários A, B, C e D, quantidade de peças produzidas por dia. Na segunda, o funcionário A produziu 10, terça 9, quarta 11, quinta 12, sexta 8. O B, 15, 12, 16, 10, 11. O C, 11, 10, 8, 11, 12. E o D, 8, 12, 15, 9, 11. Então, esta é a tabela que vai dar origem às médias aritméticas e, na sequência, o cálculo de variância. Depois que foi calculado o cálculo de variância, nós entraremos em desvio padrão. Então, primeiro calculou-se as médias, né? As médias aritméticas da produção semanal de cada funcionário. Então tá aí, ó. Funcionário A média de produção foi 10 peças por dia. Funcionário B, 12,8 peças por dia, em média. Funcionário C, 10,4 peças. E o D, 11 peças. Tá ok? Essa aí foi a média de produção, as médias de produção dos funcionários. De modo que a variância de cada funcionário ficou assim, ó. O funcionário A teve uma variância de duas peças em média semanal. O funcionário B, 5,36, uma média semanal de variância. O funcionário C, 1,84 de variância. E o funcionário D teve uma variância de 6. A conclusão que temos em relação às medidas de variância, podemos afirmar que a produção diária do funcionário C é mais uniforme do que a dos demais funcionários. Assim, como a quantidade de peças diárias de D é mais desigual, quanto maior for a variância, mais distantes da média estarão os valores. E quanto menor for a variância, mais próximos os valores estarão da média. Então, seguindo o conceito de variância, o funcionário que aparentemente se apresentou melhor na produção, na média de produção, foi o funcionário C, porque a variância foi a menor. Então, é o conceito básico. Quanto menor, mais próximo da média de produção geral. Então, agora vejam só. Em algumas situações, apenas o cálculo da variância pode não ser suficiente, pois essa é uma medida de dispersão muito influenciada por valores que estão muito distantes da média. Além disso, o fato de a variância ser calculada ao quadrado causa uma certa camuflagem dos valores, dificultando sua interpretação. Uma alternativa para solucionar esse problema é o desvio padrão, outra medida de dispersão. Então, vamos ver aí o que é o desvio padrão. Vejam só, olha, o desvio padrão, o DP, é simplesmente o resultado positivo da raiz quadrada da variância. Na prática, o desvio padrão indica qual é o erro se quiséssemos substituir um dos valores coletados pelo valor da média.
Vamos agora calcular o desvio padrão da produção diária de cada funcionário. Veja só, em outras palavras é isso, o desvio padrão é simplesmente a raiz quadrada da variância. Então vamos calcular aqui o desvio padrão dos funcionários, dos 4 funcionários que nós estamos estudando. Então, a partir da variância, nesse caso aqui, ó, funcionário A. Tá certo? Vamos ver aqui o funcionário A. O funcionário A é esse aqui. Então, o funcionário A, ele teve uma variância de 2, tirando a raiz quadrada de 2, ele obteve 1,41, que corresponde ao desvio padrão de A. Já o funcionário B, se percebe que nós temos aqui uma variância de 5,36. Você aí vai obter logo a raiz quadrada de 5,36. Você vai ter 2,32, certo? 2,32 desvio padrão para o B. Já o funcionário C, ele teve variância de 1,84 e desvio padrão 1,36, porque é a raiz quadrada da variância, não é isso? Então é o desvio padrão de C. Já o desvio padrão de D, foi, aliás, lá a variância de D foi 6, a raiz quadrada de 6 é 2,45, é o desvio padrão de D. Ok? Dando continuidade aqui. Podemos ver a utilização do desvio padrão na apresentação da média aritmética, informando quão confiável é esse valor. Isso é feito da seguinte forma. Você tem aí a média aritmética, tá certo? X, e mais ou menos o desvio padrão, dp. Se o dono da empresa, de nosso exemplo, pretende concluir seu relatório com a produção média diária de seus funcionários, ele fará da seguinte forma. Então vejam só aí, ó. Nós temos que deixa eu puxar para cá. Nós temos que, ó, o funcionário A, tá certo? O funcionário A, ele teve uma média aritmética de 10 e um desvio padrão de 1,41. O funcionário B, uma média aritmética de 12,8 e um desvio padrão de 2,32. Já o funcionário C, ele teve uma média de 10,4 e desvio padrão de 1,36. E o funcionário D teve uma média aritmética de 11 e desvio padrão de 2,45. Então, portanto, você perceba que quem teve o menor desvio padrão aqui foi o funcionário C, 1,36, o que está mais próximo da média geral de produção desta empresa. Tá ok? É um dado mais confiável de você garantir um relatório mais preciso da produção desses funcionários. Então, vamos ver os seguintes questionamentos. Qual funcionário você contrataria para a sua empresa? Explique o motivo. Qual funcionário mais eficiente? O que significa todos estes dados coletados? Então, são 3 questionamentos para a gente refletir acerca desse problema e de outros problemas que virem a ser resolvidos. Então, veja, gente, os gráficos do desvio padrão.
né, que é um modo de representar a dispersão dos dados ao redor da média. Então a média, veja só, gente, a média é esta linha aqui, ó. Então, ou seja, perceba que ela está no meio em relação ao afastamento aí desta linha, tá certo? Essa é a média. Então nós vamos ver o seguinte: quando é que o resultado está melhor ou pior no estudo, ou no relatório que você queira fazer a respeito daqueles funcionários? Quem foi melhor, quem foi pior? Vamos ver aqui, nós vamos fazer aqui uma comparação com dois trabalhadores, dois funcionários. Então perceba que o funcionário A obteve essa curva aqui, ó, tá? Obteve essa curva aqui. E observe que o funcionário B, ele está com a curva um pouquinho mais estreita em relação à média, né? A média é essa linha. Então quer dizer o quê? Ele está mais próximo da média. Então o B foi melhor do que o A, tá certo? Só para efeito de comparação em termos de gráficos estatísticos para a gente compreender o desvio padrão. Então, para não deixar nenhuma dúvida em relação à credibilidade do desvio padrão, né, e de sua precisão em identificar situações melhores ou piores, nós aplicamos o coeficiente de variação, que é nada mais nada menos que o percentual, né, médio das produções. Então, o desvio padrão depende da unidade de medida usada. Assim, um desvio medido em dias será maior do que um medido em meses. É lógico, quanto mais você estende o período, mais probabilidade de você ter erros. Então, o coeficiente de variação expressa o desvio padrão como porcentagem do valor da média. Como é que eu faço isso? Então, você vai pegar quem é o coeficiente de variação? Você vai multiplicar 100 vezes o desvio padrão e dividir pela média, tá certo? Quanto menor for este coeficiente, mais homogênea é a amostra. Ou seja, mais equilibrada está a amostra. Então perceba o seguinte, olha. Se você, depois de ter calculado o coeficiente de variação, a classificação da proporção que o desvio padrão apresenta sobre a média, grau de homogeneidade dos dados. Então, até 10% você vai considerar uma amostra ótima. De 10 a 20% boa, de 20 a 30 regular e acima de 30 ruim. Perceba que quanto menor, melhor é a avaliação, tá? Este é o coeficiente de variação.